Recebo relatos de pessoas que são proibidas de fazer xixi, ou que levam a própria água e não podem colocar a água dentro da geladeira. Meu nome é Verônica Oliveira, eu tenho 38 anos, nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, porém eu não conheço, com 2 semanas de vida eu vim morar em São Paulo, então basicamente eu sou paulistana. E eu trabalho fazendo faxina. Engravidei aos 17, e aí depois terminei o ensino fundamental e fiquei me dedicando a cuidar da minha filha. Aí com a minha filha grande, comecei a trabalhar, aí fui trabalhar em call center. E dentro do atendimento, passei por diversos setores. Então fui atendente, fui treinadora, fui supervisora, mas chegou num momento em que eu já não aguentava mais a rotina e o ambiente de trabalho. Nesse processo de não gostar mais do trabalho, aquilo literalmente me adoeceu, e aí eu acabei passando por um período de internação psiquiátrica, e aí nesse período da saída do hospital até voltar a trabalhar, eu tinha que esperar a perícia médica, e eu não recebia nesse período. Então, para tentar ficar mais calma e esquecer um pouco disso, eu fui dormir na casa de uma amiga, conversa vai, conversa vem, eu fui limpando a casa dela e no final, que ela viu o resultado do meu trabalho, ela falou, posso te pagar por isso? E aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi. Naquele dia eu decidi, falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero todos os dias ganhar essa mesma grana, porque aí eu não preciso voltar pro telemarketing. Então, quando eu decidi que eu ia trabalhar fazendo faxina, eu decidi que eu ia ser tipo a melhor faxineira que tivesse disponível em São Paulo. Eu fui buscar como era que as pessoas se anunciavam. Então era sempre a pessoa justificando por que é que ela estava fazendo faxina. E sempre contando uma história triste. E aí eu decidi fazer com cartazes de filmes e séries. O primeiro que eu escolhi foi o cartão do Saul Goodman do Breaking Bad. Quando eu vi e achei legal, na sequência eu já fiz o de Kill Bill, que era colocar minha cara na cara da Uma Thurman e a vassoura no lugar da espada. Eu me lembro que no primeiro post eu fechei 2 meses e meio de faxina. Então eu vi que tinha dado muito resultado e aí eu fui criando mais. E aí fiz de Orange is the New Black, de Volta para o Futuro, de Star Wars. E as pessoas foram se identificando. Quando eu criei a página, na verdade foi porque eu estava no meu perfil pessoal e de repente apareceram milhares de pessoas para me adicionar e eu não queria as pessoas ali observando a minha vida. E aí eu criei a página não só para divulgar, mas eu escrevia pequenas crônicas do dia a dia. Quando as pessoas começaram a vir para a página, elas começaram a dividir comigo as histórias delas. Recebo relatos de pessoas que são proibidas de fazer xixi, ou que levam a própria água e não podem colocar a água dentro da geladeira. Na casa dela, tinha o banheiro para as domésticas, mas teve um dia que esse banheiro estava quebrado. E ali eu fiquei 9 horas sem poder utilizar o banheiro. E isso, uma pessoa que sempre falava que eu era tratada como se fosse da família. Eu recebo histórias muito pesadas de pessoas que sofrem humilhação da própria família, às vezes. Então é aquela pessoa que ouve dos pais que você é a única que deu errado da família porque você trabalha com isso. Ou quando é que você vai arranjar um emprego de verdade. Mas enquanto isso a pessoa está lá, trabalhando, sustentando a casa, os filhos, às vezes o marido. Então não faz o menor sentido achar que ela não tem uma profissão, porque ela tem. Então essas coisas precisam ser faladas, as pessoas têm que ser instruídas e quando as coisas saem desse caminho, elas têm que saber que podem denunciar. Quando você faz um trabalho que tecnicamente ele não precisa de um diploma ou de um estudo, não quer dizer que você seja uma pessoa inferior. Então, eu sempre brinco que eu falo, como é que você pode desrespeitar um fotógrafo, uma manicure, um motorista de ônibus, uma faxineira? Se tu não faz isso, você não faz sozinha a sua própria unha, você não tira as fotos do seu próprio casamento, você não vai fazer... Então você tem que respeitar o trabalho da outra pessoa, porque ela está prestando um serviço que você precisa.
Então, só isso já faz com que seja um trabalho digno. Recentemente vieram perguntar se eu ia mudar o meu gosto musical por conta de trabalhar fazendo faxina, porque afinal de contas as faxineiras não ouviam punk rock. Que? Então é isso, as pessoas acham mesmo que aquilo vai definir todas as coisas da sua vida. Então eu não posso ler sobre filosofia, eu não posso falar outras línguas, eu não posso fazer outras coisas porque eu trabalho fazendo faxina. E isso não faz o menor sentido. E o trabalho que eu faço não é menos digno do que um médico, do que um engenheiro. Eu participo de basicamente todas as redes sociais. Se juntar tudo, eu tenho uma média de 100 mil seguidores. É muita gente. E eu tenho um grupo específico onde todo mundo ali trabalha fazendo faxina. Então a gente conversa e você percebe as diferenças no país todo. E eu não tenho pessoas só daqui, né? Eu tenho muitas brasileiras que trabalham em outros países e a gente troca experiências e troca conversas e percebe o quanto algumas pessoas precisam sentir orgulho do que elas fazem, e aí tem esse trabalho, e quando a gente divide e conta, acontece isso espontaneamente. E tem a parte super triste de ver pessoas que trabalham 12 horas por dia para ganhar R$40, e pessoas que perguntam, às vezes, você acha que tá errado? E quando acontece isso, se não tivesse essa conversa, talvez essa pessoa continuasse ali sendo explorada e ela não faria ideia. Então eu percebo a importância que tem de gerar a conversa com essa comunidade, para que a gente possa evoluir. Eu tenho muita vontade de ver a profissão evoluir, porque claramente é uma profissão que não vai acabar. Eu adoro ver estudos de profissões que vão acabar nos próximos 5 anos. A minha não é, porque as pessoas aqui ainda precisam muito disso. E elas, já que elas dependem disso, que as próximas gerações que façam de uma forma profissional. Tem horário para entrar, tem horário para sair, saiba quais são os seus direitos e seus deveres e cobrem bem para fazer isso.